Genos finalmente recebeu a informação na qual ele andou procurando por todo esse tempo. Ele descobriu quem matou seus pais. Agora, com a informação vinda de DK, Genos terá que lidar com pensamentos sobre matar Metal Knight ou verificar as informações de Drive Knight que passou para ele, que são verídicas ou não. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 140 da webcomic de One Punch Man. Sim, pessoal, vamos lá falar sobre esse capítulo que deu uma virada na webcomic. Meu Deus do céu, como que o One me dá um hiato bem nesses dois momentos, né? Por quê? Porque hoje nós temos a análise do capítulo 140 e amanhã, no mesmo horário, nós teremos a análise do capítulo 141. Então, fica comigo na terça e na quarta-feira, que tanto o capítulo 140 quanto o capítulo 141 saem essa semana, tá? Fica atento aí, porque a gente vai conversar com mais detalhes envolvendo a tudo que aconteceu nessa batalha entre Genos, entre também Saitama e o Dr. Kusseno. Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Faltam tão pouco, a gente já tá chegando perto aí de 77. Estamos quase ali com menos de 23 mil inscritos para nossa meta. Então, participe aí do canal do Geek Brasil também, compartilhando os nossos vídeos e fazendo com que o Geek Brasil seja cada vez mais conhecido. O capítulo começa exatamente como o anterior terminou, com Genos e Drive Knight conversando. Aprendi, né? Vocês estavam me corrigindo nos comentários, falando que eu tava falando Drive Knight, né? Drive Knight ou Metal Knight, né? Então tem essa pegada com essa pronúncia aí. Valeu a galera que me corrigiu. Nos próximos vídeos, né? Se teremos próximos vídeos, as correções aqui vão estar de uma forma melhor. DK diz para Genos que o Dr. Bofoy sabe que ele está investigando ele, por isso que ele precisa ali do Genos. Ele pede para que Genos conduza as investigações contra o doutor, já que o mesmo não tem nenhuma suspeita sobre o ciborgue. DK diz que se aproximar da base de Bofoy é algo complicado, mas ele sabe onde a base está, mas avisa ao Genos que será uma missão extremamente complicada. Genos pergunta se é nessa base que está o seu inimigo, o ciborgue enlouquecido, e DK diz que pode levar ele a uma luta insana, que isso, né, de ficar realmente ali, de ir até lá, pode levar o personagem a uma luta insana. DK diz que Genos precisa estar preparado para lutar e para as consequências disso, já que serão dois heróis de classe S que podem se enfrentar. Lembram de quando o King fala isso para ali lá atrás sobre o Atomic Samurai? Né? Na forma como, não, se a gente lutar aqui, serão dois heróis de classe S e isso pode criar uma confusão, uma desgraça total nessa cidade? Então, claro que o King, ele estava jogando ali um blefe, né, pra cima do Atomic Samurai, mas o Atomic Samurai caiu certinho no blefe do King. A questão aqui também já é apresentada pelo Drive Knight de uma forma muito mais interessante para o Genos, porque se ele lutar contra o Metal Knight, as coisas vão ficar ainda mais complicadas, né, vão ficar ainda mais complicadas e uma cidade pode ser afetada por esse duelo. Drive Knight então diz para Genos que tanto Tatsumaki quanto Flash foram enviados para missões separadas e que isso provavelmente foi um truque de Bofoy. Por isso, eles terão que lidar com um cientista sozinho. Ele continua dizendo que a criação da New Heroes foi algo fora do seu plano, mas nem tanto assim, já que a gente percebeu que o Dr. Bofoy está trabalhando com a New Heroes fornecendo os equipamentos. Até mesmo ali os equipamentos, né, os trajes, as armaduras da New Heroes parecem ser feitos ali pelo o Dr. Bofoy. Então temos todas essas pegadas, é como se ele estivesse com tentáculos espalhados por todos os lugares. Tanto para a associação de heróis, quanto também para a New Heroes, quanto também para qualquer herói que estiver confrontando ele. Só que conforme DK vai falando, Genos entra em parafuso. Então, o Cyborg diz que é impossível ele se aliar com o Drive Knight nesse momento,
porque ele está prestes a entrar em fúria e pode perder o controle lutando ali contra o personagem. Genos então diz que ele tem pessoas na qual ele confia e ele falará com essas pessoas antes de tomar uma decisão. DK diz que está tudo bem e que seu objetivo realmente foi proporcionado, já que ele está aliviado de que procurou alguém que esteja centrado ali em suas razões. Ele então diz que o seu nome verdadeiro é Zero, né, ou Zero, e se despede dos Genos enquanto vai embora. Vamos lá, né? Semana passada eu tinha falado pra vocês que esse papo do DK tava estranho pra caramba, né? Por mais que ele tenha ali tentado criar um vínculo com o Genos, apresentando as suas armas, apresentando os seus equipamentos, mostrando pra ele que ele era uma pessoa de confiança e que ele estava confiando ali no Genos, agora meio que parece tipo assim, essa virada de chavinha na cabeça do Genos, ele consegue realmente colocar um freio e falar assim, opa, não é assim que funciona, não é dessa forma que eu quero a minha vingança, porque eu estou sendo conduzido a uma fúria incalculável, né? Eu vou ficar realmente puto da vida, mas não é esse tipo de coisa que eu quero, né? É uma fúria controlável, né, que o Genos realmente quer. E o DK parecia estar conduzindo ele para uma insanidade. Meio que depois ali no final ele tenta desconversar, falando que não é bem assim, não é bem assado. Mas parece, né, como eu sempre suspeitei e até mesmo às vezes confundia, o Drive Knight e o Metal Knight parecem estar juntos, né? Parece ser o mesmo ciborgue da mesma pessoa, que é o Dr. Bofoy, né? Então, provavelmente ali o Drive estava conduzindo o Genos a uma armadilha, na qual a gente vai ver com mais detalhes no final aqui do capítulo, conforme a gente vai observando e falando e narrando os acontecimentos ali entre Genos e Saitama. Genos então olha para uma nuvem no céu e enxerga o rosto do Saitama enquanto tenta acalmar o seu coração. E é nesse momento que o Saitama chega. Genos pergunta como andam as atividades do careca e o mesmo responde que até agora eles não conseguiram nenhuma assinatura. O ciborgue agradece Saitama por disponibilizar seu pouco tempo e o careca responde que está tudo bem. Afinal, ele já queria conhecer o Dr. Kusseno há algum tempo, né? Então eles estão se encaminhando ali para o laboratório do Dr. Kusseno. Saitama então está conduzindo um pacote e Genos pergunta o que é e o careca responde que é apenas um pacote na qual vai testar se o doutor é alguém confiável ou não. Os dois chegam na base e Genos apresenta ambos um para o outro e avisa o careca que Kusseno é um cientista da justiça que lhe deu a capacidade de lutar. Kusseno então diz que soubesse que eles viriam a pé, ele teria enviado um jato. Mas Saitama diz que correndo eles chegariam mais rápido do que o envio do jato e depois trazer eles de volta para ali. O doutor duvida da informação, mas o careca já muda de assunto ali. A gente sabe que tanto o Genos quanto também o Saitama já estão se locomovendo em velocidades absurdas, né? Um jato ficaria realmente comendo poeira para os dois personagens. Saitama então pega o pacote para testar o Dr. Kusseno e observar se ele é um aliado ou não. E quando o careca mostra o conteúdo do pacote, todos ficam surpresos. Até eu. Até eu fiquei surpreso com aquilo que o Saitama trouxe no pacote. O careca trouxe um Game Boy para o cientista consertar. Ele troca o botão de ligar e desligar e o Game Boy começa a funcionar novamente. Então o Saitama diz ali para o Genos que o doutor é uma pessoa de confiança e que eles vão seguir nos seus ensinamentos. Cara, só o Saitama mesmo para trazer o Game Boy pro Dr. Kusseno consertar, né? Tipo assim, cara, se ele é um cientista mesmo, ele vai conseguir consertar o Game Boy, né? Se o cara conserta o Genos todas as vezes, o que é um Game Boy pra ele? Então só trocou ali o botãozinho e vamos lá, beleza, pode jogar de novo. Genos então informa a ambos que descobriu quem pode ter matado a sua família. E tanto Saitama quanto Kusseno parabenizam ele por não ter ido lutar sozinho. O ciborgue diz que sentiu vontade de ir sozinho atrás do Bofoy, mas quando viu o rosto do Saitama desinteressado na nuvem, logo ele perdeu a vontade irracional. Saitama então pergunta por que eles não vão lá pessoalmente e perguntam para o Metal Knight sobre as suspeitas, mas Kusseno diz que isso é tirar a vantagem que Genos conquistou.
Kuseno diz que a próxima vez que eles se verem será o dia da luta, mas o Saitama acaba cortando e oferecendo-se para lutar no lugar do Genos, o que o Cyborg não gosta. O mesmo diz para o Careca que essa luta é dele e que ele não abrirá mão dela, deixando o Saitama meio sem graça e o clima ali totalmente péssimo. Dr. Kuseno pede para Genos acalmar os ânimos e diz que o Saitama está apenas preocupado. Ele não quer que o Cyborg se torne um demônio vingativo e que não seja capaz de retornar ao Genos admirável que uma vez foi. Saitama, então, diz que não é bem isso. Falou, não é isso que eu estou realmente pensando. Mas sim que ele está preocupado do Genos quebrar mais uma vez em um instante, ou coisa do tipo. Já que em várias lutas, o Genos, quando é levado ao seu extremo, ele acaba sempre sendo destruído. Vira um climão na sala e o Dr. Kuseno tenta aumentar o ânimo do Genos, mas o mesmo já tá no chão. Então, o Saitama apenas diz que vai com o Genos para a luta, mas que não se moverá até que o Cyborg possa lutar. Depois disso, será com ele e Genos finalmente concorda. Esse climão ficou algo bem interessante, né? O Saitama conseguiu acrescentar ali um pouco mais de profundidade nesse debate, né? Não simplesmente falou, vamos, bora, vou lá te apoiando. Não, ele chegou e ele finalmente ele tá preocupado com o Genos, né? E tipo assim, cara, toda vez que você sai pra uma luta, você só volta aqui arrebentado, né? Então não é bem assim, eu tá preocupado de ter alguma situação relacionada a você sair do controle. Não, eu tô preocupado de você voltar arrebentado, né? Quem vai consertar você? Será que você vai poder voltar ao que era antes? Então, era basicamente isso que o Saitama estava sendo levado ao outro extremo, né? Enquanto o Dr. Kuseno estava pensando de uma forma, o Saitama estava pensando de outra, só que os dois estavam pensando no bem ali do Genos. Genos, meio que receoso, diz que mesmo que for o seu mestre a lutar contra o Cyborg enlouquecido, talvez o Careca não possa vencê-lo. Então o Saitama manda logo na lata ali que se ele não pode vencer, quem dirá o Genos então? Se ele não pode vencer, quem dirá o Genos conseguirá derrotar o Cyborg enlouquecido? Outra vez vira um climão, mas Kuseno acaba desconversando e pergunta se as informações de DK são confiáveis. E ali o Genos responde que não sabe. Mas o Cyborg diz que irá atrás de metal agora, e se o Saitama realmente acompanharia ele. O mesmo responde que precisa da aprovação da associação que ele pertence, dos nomes cabulosos lá, dos nomes estranhos que ele pertence, para poder ir em uma missão. Passa-se 5 segundos e Genos que está tudo certo, né? Genos, então, tá bom, aí pega aí a sua aprovação que depois a gente se encontra lá nessa proporção. Genos agradece aos dois por fazer ele se acalmar um pouco, mas mesmo assim, seu coração ainda está inquieto. Então, Kuseno entende que o Cyborg só não perdeu a sua humanidade ainda por causa do Saitama. Dr. Kuseno e Saitama então fecham um acordo para cuidarem do Genos cada vez mais, já que para o Dr. Genos é o mais perto de um neto que ele pode ter depois que Bofoi matou toda a sua família. Genos então pede para o Dr. Kuseno medir os dados do Saitama, que ele havia sugerido na última vez, né? Se vocês lembram, alguns capítulos atrás, o Dr. Kuseno e também ali o Genos estavam conversando sobre o Saitama e ele queria trazer o herói para medir os seus dados, né? Para trazer essas colocações, coisa que eu achei interessante da época, e agora o Genos lembrou, já que o Saitama estava ali, por que não medir os seus poderes? Kuseno então pede para o Saitama passar a noite ali para fazer a bateria de testes e o mesmo fica relutante, mas assim que o doutor diz que tem comida, o Careca diz que fica. Tá bom, se tem comida, eu fico. Eles meio que começam a se divertir ali, os três comem, se divertem, riem e o Saitama entra na máquina para medir o seu corpo e então desmaia, acaba dormindo ali. Quando o Saitama cai no sono, 3 monstros aparecem do lado de fora da base do Dr. Bofoi, meio que ciborguetizados, e disparam um canhão elétrico contra a base. Com o barulho feito, Saitama acorda e pergunta pro Genos e pro Dr. se está tudo bem. Mas quando vemos o próximo quadro, Kuseno está quase morto nos braços do Genos, que estão sangrando horrores.
Mané, eu não tava esperando por isso. Eu não tava esperando por isso, porque conforme eu não vou lendo todos os capítulos e depois eu vou fazendo a análise individualmente, né? Eu vou lendo capítulo por capítulo e conforme eu estava lendo e fazendo um resumo aqui pra vocês, quando vem o quadro final, cara, foi uma facada no peito que eu não tava esperando. Porque rolou toda uma parte do capítulo de uma forma interessante, né? O Genos, ele vai na fúria, né? Ele quase cai ali na cilada do DK, né? De ir com toda a fúria e insanidade pra cima do Dr. Bofoy, né? Mas ele volta ao seu racional, ele tenta conversar tanto com o Kuseno e também o Saitama. O Saitama finalmente conhece o Dr. Kuseno, né? Esse doutor que sempre esteve guardando e cuidando do Genos durante todo esse tempo. A gente tem uma interação muito legal entre os três e eu já tava pensando, caraca, os três vão formar uma boa equipe agora, vai ser algo legal, né? Tanto o Dr. Kuseno vai estar aprendendo um pouco mais sobre o Saitama, o Dr. Kuseno pode até explicar um pouco mais sobre os poderes do Saitama. Mas quando vem a morte do personagem, depois deles interagirem, rirem, comerem ali, fazerem toda uma janta, isso, cara, mexeu comigo. Mexeu comigo porque eu não tava esperando por isso, cara. Eu não tava esperando por isso. Eu vou ficar bem ansioso pra ver como que o Murata ele vai agir, né, nessa morte, né? Porque ele acaba sempre extrapolando no emocional, né? Tanto nas coisas positivas, né? Quanto também ali nas lutas e nas porradarias, quanto também nas coisas emotivas também. E, cara, isso do quadro final foi algo que me marcou e deixou realmente o Genos com uma cara inacreditável. E, é claro, né, o DK passa a ser tão suspeito quanto ali o Metal Knight, né? Tanto o Drive Knight quanto também o Metal Knight passam a ser suspeitos de serem uma única pessoa, já que o Dr. Bofoy foi ali alvo dos ciborgues, né, ou desses monstros que acabaram sendo levados para a casa ali do Dr. Kuseno para que ele fosse morto, para que ele fosse realmente acabado ali, tendo exterminado. E, cara, vai ser uma coisa de louco a partir de agora. Vamos ver como o Genos vai reagir disso. Genos segura o Dr. Kuseno nas mãos enquanto sangue escorre pelas suas mãos metálicas. O ciborgue chama pelo doutor, mas o mesmo não lhe responde mais. E assim o capítulo termina.